Sou coordenadora de um estudo. Estou com uma dúvida a respeito do capítulo 14 do Obreiros da Vida Eterna. No parágrafo 25 do referido capítulo, Fabriciano cita o caso do suicídio indireto de uma jovem senhora, que abriu brechas mentais através de um desentendimento com o marido, e pela intemperança mental veio a desencarnar. Minha dúvida é a respeito do porquê ela ficou após desencarnar em plena luta e foi de um roldão a trabalhar por aí ativamente em condições muito mais sérias. Ela foi recolhida por espírito de compaixão. Essas explicações a respeito do pós-desencarne dela e de Dimas me deixaram muitas dúvidas. Passo para vocês. O livro Obreiros da Vida Eterna é uma obra muito interessante. Entre as obras de André Luiz é a que eu mais gosto. Esse livro é composto de 20 capítulos. Os 10 primeiros capítulos é dentro das trevas. E os outros 10 capítulos são 5 casos de desencarnação que ele vai trabalhar. E um desses casos é esse aí. O que importa a gente observar aí? Eu seria muito simplista se eu dissesse que a discussão com o marido deu na desencarnação dela. Que aí você diria, puxa, mas brigou com o marido, já desencarnou? Eu brigo com meu marido todo dia e não desencarnei ainda. O que está acontecendo? Na verdade, não é aquela discussão que foi a motivação de tudo. É tudo que vai sendo armazenado ao longo de anos, às vezes décadas de convivência. No livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, tem uma história de uma mulher que viveu com o seu marido durante muitos anos e ela era uma espírita super dedicada e ele era uma pessoa que não aceitava muito bem a permanência dela no movimento espírita. Mas ela aturou o marido esse tempo todo. Ela segurou, foi aturando, até que ela desencarnou. Quando ela desencarnou, os espíritos vieram e falaram, olha, você tem uma ficha maravilhosa, você foi uma trabalhadora excepcional. Você fez muita coisa maravilhosa. E em função de tudo que você viveu nessa vida, já tem um item que já está desenhado para a sua próxima existência. Ela, e qual vai ser o próximo serviço que eu irei desempenhar no movimento espírita? O que me aguarda? Não. Só o que já está definido aqui é que você vai casar com o mesmo marido. Não. Com esse não. Eu já aturei esse cara há 40 anos. Vou fazer 40 anos com a Sâmia de casado esse ano. Aí, poxa, 40 anos e você ainda vai dizer que eu vou renascer com ele. Não, isso não. Eu aturei esse cara há 40 anos. Aí o mentor diz, pois é. Quem disse que era para aturar? O problema é que a gente vai armazenando mágoas, ressentimentos, engolindo sapo e vai adoecendo devagarinho. E quando acontece a desencarnação, não foi aquele episódio isolado que justificou. É toda uma história que a gente vai construindo de desamor, de feridas, mágoas, ressentimentos, que vai abrindo o campo, tanto do ponto de vista espiritual como físico, não é? Vai fragilizando a proteção do lar e, ao mesmo tempo, o corpo vai sentindo o baque das nossas emoções que vão nos adoecendo. Quando a gente se aborrece muito, a gente acaba ficando doente. Então, a gente precisa estar atento para isso. Quando dizem que ela é suicida indireta, não é porque ela teve uma discussão com o marido, aí, suicida indireta. Não, é toda uma história, Rubens, que aconteceu. É toda uma longa caminhada de convivência que gerou esse processo. Então, ela tem seus méritos? Tem, claro, todo mundo tem seus méritos. Ela também tem os dela. Ela pode se tornar uma pessoa operosa, fazer muita coisa no mundo espiritual. Não é porque a pessoa se desentendeu com o marido que desencarnou por conta disso, que nas outras dimensões ela também é um espírito sofrível. Não, ela pode ter grandes demonstrações de evolução numa outra área. Nessa, ela é frágil. Então, é preciso entender as diversas dimensões que o espírito humano possui para que a gente não restrinja as pessoas a uma dimensão só.
ela é esposa. Não. Ela é muito mais do que isso. A gente, às vezes, falha numa área, mas na outra podemos ser muito bons. Às vezes, um casal separa e a mãe diz, ele é um péssimo marido, mas ele é um excelente pai. Então, isso tudo são questões importantes para a gente analisar. E aí, se ela, de repente, desencarnou dentro dessa circunstância, é importante lembrar que ela tinha, por outro lado, habilidades que não poderiam ser desperdiçadas pelo fato de ela ser um espírito problemático. Aliás, né, Larra, são poucos os que desencarnam completando realmente o que foi programado em termos de tempo, não evidentemente em termos de trabalho, do que deveria fazer, mas também em termos de tempo. A maioria de nós desencarna antes do tempo previsto, exatamente porque nós bombardeamos a nossa estrutura física, corpo espiritual e corpo material, com o que ele chama aqui de intemperança mental, que é o que ele coloca, suicídio indireto por causa da intemperança, não é por causa do marido ou por causa daquela briga, a intemperança que vem desde sempre e que se acumula. E isso é interessante porque serve para nossa reflexão. Não tem jeito, todos nós, não sei quantos tem agora assistindo a live, mas todos os que estão assistindo, os que assistirão, com certeza tem muitas histórias de momentos em que foram injustiçados, maltratados. Enfim, nós passamos por desafios na nossa vida, desafios na própria luta da sobrevivência, que nos desafiam à serenidade. E a grande maioria de nós não consegue se manter sereno para agir, não é cruzar os braços, para agir com maturidade naquela situação, fazer tudo para resolver, mas se manter sereno, que é o que Jesus conseguia. Jesus era atacado por todos os lados, os discípulos diziam, o senhor não vai responder, o senhor não vai dizer. E ele tinha uma orientação, aproveitava para dar uma orientação. Ele se manteve sereno em todas as tribulações que ele passou, inclusive na cruz. Não se desesperou, não tentou responder, não tentou mostrar que tinha razão, se calava no julgamento dele, perdoou na cruz, e assim foi a vida dele toda. Esse é o nosso desafio. Às vezes nós achamos que o processo de evolução é uma coisa complicada, é sair fazendo obras de domingo a domingo, saindo de casa para salvar todas as pessoas, e nós não esquecemos de salvar a nós mesmos, como diz Jesus. E aí, voltando à questão do suicídio indireto, essa nossa intemperância, essa nossa impaciência, essa mágoa que a gente guarda, são todos dardos que nos atingem, nos desgastam, gastam a nossa estrutura e nós acabamos nos tornando suicidas indiretos. Esse é o nome que eles dão. Assusta, mas não estamos falando do suicídio direto, onde a pessoa fez porque quis, porque escolheu aquilo. Tá, gente? É uma maneira deles tentarem nos mostrar que nós podemos também destruir parte da nossa vida através das nossas escolhas emocionais equivocadas.